Bom, a gente vai falar hoje, tá, pessoal, sobre memória. Eu vou sair da tela, então se alguém quiser fazer uma pergunta, não puder fazer por áudio, escreve aí. Alguém que vê no bate-papo me interrompe aí, fazendo um favor, porque senão eu não vou ver, tá? Pode me interromper a hora que vocês quiserem. Então é o seguinte, tá? Hoje a gente vai ver sobre, dar uma olhada sobre memória, tá? A gente vai entrar, depois dessa parte teórica, a gente vai entrar na parte de mapeamento de memória, tá? Então entender hierarquia de memória, né? Como ela está organizada dentro de um computador, né? Como é o acesso, né, a essa memória. Então, quando a gente fala, né, em memória de computador, né, é muito comum a gente já associar a duas coisas, né? Primeiro, a memória RAM, né, que né, fala assim, a memória RAM, né, uma memória RAM é de 4 GB é bom, né, 8 GB é bom, né? Então, é um tipo de memória aí que é até bastante comentado, né, até por pessoas que não são da área, né? Ou a própria memória do HD, né, que é uma memória estática, né, uma memória que você coloca informações nela, né, no seu computador, que ele tem uma capacidade maior, né, onde você guarda as informações. Então a gente vai comentar sobre esses tipos de memória. A gente não para por aí, né, as variações de memórias, né, mas a gente vai dar uma pincelada geral nos tipos de memória, tá? Então, basicamente aí existem dois tipos de memória, né? A RAM e a ROM, tá? A memória RAM é justamente essa memória, né, que vocês conhecem aí quando olha, né, um computador, né, 4 GB, 8 GB, né? Normalmente aí tá na casa aí dos 4 ou 8, né, os computadores aí que são vendidos, né? E a memória ROM, né? Essa memória ROM, né, a gente vai ver exatamente como que ela se encaixa aí no mundo das memórias, né? Mas é um tipo de memória, né, que é chamada de memória somente leitura, né? E a gente vai comentar dela depois, tá? Primeiro a gente vai falar aí sobre a memória RAM, tá? Que é essa memória, como que essa memória ela trabalha, né? Primeiro é importante entender que esse tipo de memória, né, é a memória de acesso randômico aí, né, que é um tipo de memória volátil, tá? O que é uma memória volátil? A memória volátil é uma memória que ela precisa, né, ela necessita, né, de energia, né, para ela conseguir armazenar as informações dela, tá? Então é por isso, né, que quando você abre, né, liga teu computador, tá lá, sei lá, fazendo um programa, né? Aquele programa, um trabalho lá super difícil, aí deu uma super ideia, né? Um estalo na tua cabeça, você fala, agora eu consigo resolver esse problema, né? Vai lá e programa, resolve, tá? Não salvou, cai a energia, né? E aí você perde tudo, né? Por que acontece isso? Né? Justamente porque quando você está trabalhando, né, no seu computador, todos os programas, né, tudo que você tá fazendo no seu computador, tudo que está carregado naquele momento, né, tá na memória RAM. Né, e essa memória RAM é do tipo volátil. Volátil significa que é um tipo de memória que ela precisa ser alimentada por energia elétrica para conseguir armazenar informações, tá? Esse tipo de memória cortou energia, ela é zerada, né? Limpa o que tem nela. Então quando você desliga o seu computador, lá na sua memória RAM
né? Tudo que tem lá vai para o espaço, né? Alguns programas aí, né, sabendo que as pessoas esquecem de salvar, eles mesmos, tem recursos aí automáticos para salvar no HD da sua máquina, e aí quando você liga de novo seu computador tem a opção lá de recuperar, né? Mas isso é porque jogou no HD, tá? E não porque ficou lá na memória RAM, tá? Dentro desse tipo de memória, né, a gente tem duas memórias diferentes, né? A DRAM e a SRAM, né? A gente vai comentar sobre a DRAM, né, que é um tipo de memória RAM, né, chamada de memória RAM dinâmica, tá? Esse tipo de memória RAM, ela é mais barata, né? E ela precisa aí de atualização a cada instante aí, né, de energia, tá? Ela precisa de carga de energia elétrica para ficar atualizando os dados que estão armazenados, tá? Esse tipo de memória DRAM, né, é exatamente a memória RAM que a gente fala, né, nos computadores aí de 4 GB, 8 GB, tá? Então essa é a memória RAM que a gente fala, tá? Na verdade é a memória DRAM. Algumas variações dela, né, que na verdade foram tipos de a evolução desse tipo de memória, né, uma das tipos de memórias aí mais antigas, né, é essa memória aqui, né, que é chamada de memória EDO, né. Muita gente, não sei se alguém já ouviu falar, né, em alguma memória EDO ou sei lá, em algum curso, alguma coisa que leu, né. Esse tipo de memória, tá, ela trabalhava com tecnologia de pipeline, né, que é uma tecnologia de pipeline. Pipeline é a possibilidade aí, né, de executar tarefas antes da anterior terminar, né? Então você executa tarefas aí em paralelo, né? Esse tipo de módulo, né, de memória era o módulo SIM, né? Hoje as memórias atuais aí utilizam o módulo DIMM, né? Beleza? Alguém já ouviu falar na memória EDO? Nunca ouviu falar? Não, né? Quando eu tava, acho que na faculdade, que já era antigo isso. Mas eu peguei uma na mão. Então, aí começaram a evoluir, tá? Né? A partir da memória EDO, né? Aí já veio um outro tipo de memória DRAM, né? Com sincronia aí com o processador, tá? Essa memória ela já trabalhava aí com 64 bits, né? A EDO com 32 bits, então você tem uma capacidade aí maior, né, nesse tipo de memória. E aí depois vieram, né, cuidado para não confundir aqui, tá? SDRAM, tá? Não é a SRAM, tá? É diferente. E aí vieram as memórias, né? E provavelmente alguém aí já deve ter ouvido falar, que são as memórias DDR, tá? E aí agora tem DDR2, DDR3, acho que tem DDR4. Eu, sinceramente, estou meio por fora aí dos últimos lançamentos aí de DDR. Acho que DDR4, não sei se tem a 5. Alguém sabe se tem a 5 aí? Eu não parei para dar uma pesquisada aí, né? Mas enfim, e aí evoluindo para as memórias aí, né, DDR, tá? Qual a diferença, né, da memória DDR para uma memória que a gente falava, né, algumas pessoas falavam, né, memória DIMM, né? Então, qual que é a diferença dessas memórias, né? Essa memória DDR, ela consegue
tá, em um único ciclo, tá, de sinal de clock, enviar dois sinais, no caso, né? Não dois sinais, mas duas informações, né? Ela consegue enviar tanto na subida do sinal, tá? A gente não vou entrar nessa parte aí, mostrar né, um ciclo completo de um sinal, mas basicamente, tá, pessoal? Se vocês lembrarem lá de uma senoidal, né? Não sei se vocês vão lembrar de uma senoidal. A senoidal, ela tem, né, ela tem um comportamento, né, de onda, não é isso? Então isso aí, né, acontece através de uma volta de 360 graus, né, de um ciclo, né? Então, ou seja, quando você tem vamos colocar aí, né, um sinal por segundo, então você tem frequência, né, igual a um processador, por exemplo, ele trabalha com hertz justamente porque ele tem frequências por segundo, né, ou seja, n instruções, né, n sinais enviados por segundo, né? Então nesse sinal, tanto na subida quanto na descida, a memória DDR ela consegue processar essas informações, tá? Beleza? Então ela consegue, né, enviar informações aí, né, o dobro de informações, né, do que uma memória com tecnologia anterior, né? Aqui tem um exemplo, né, ó, da DDR e da SDR. A SDR é essa daqui, tá, pessoal? Vai confundir aí. Da DDR e da SDR, que você precisa de um sinal completo, né, para enviar na SDR, né, ó, por exemplo, lá um bit 1, né, e na DDR você consegue enviar 2 bits em um único sinal, tá? Ou seja, você dobra a capacidade aí de envios de dados, tá? Beleza? Então basicamente foi isso que mudou, né, para a DDR, né? A DDR consegue executar essa técnica aí, tá bom? Tranquilo aí para DDR, para as memórias DRAM? Tranquilo. Beleza. A memória do tipo SRAM, tá? Que é uma variação de memória RAM, ela já é uma memória aí mais rápida, tá? Ela não precisa, né, de atualização aí cada instante de tempo, né? Gasta menos energia, tá? Armazena menos bits normalmente, né? Tem circuitos, né? A forma de implementação dela são com circuitos mais complexos, tá? E normalmente esse tipo de memória ela é utilizada em memória cache registradores, tá? Isso aqui é um tipo de memória, né, que principalmente memória cache, né, talvez muitos de vocês já ouviram falar também em memória cache, né? Então a memória cache é um tipo de memória que ela está mais próxima do processador, tá? Depois dos registradores, a gente vai ver isso, tá? Então o que significa isso? Significa que como o processador ele trabalha mais rápido do que né, talvez a capacidade de sinal de uma memória, né? O que acontece? É muito vantajoso você colocar memórias mais rápidas próximo do registrador. Por quê? Porque vão ser elas que vão ser acessadas primeiro, tá? Então tecnologias mais caras, né, como a memória cache, isso aqui é um tipo de memória mais cara, né, com capacidade menor, justamente por isso,
né, ela é colocada perto do processador, tá? Ficou tranquilo essa parte de SRAM? Beleza? Bom, as memórias do tipo ROM, né, já é um tipo de memória que não é volátil, tá? Ou seja, gravou nesse tipo de memória, a memória fica, né? Pode tirar, desligar seu computador, tirar da tomada, né, que as informações vão permanecer, tá? Elas são usadas onde a programação não precisa ser alterada. Então, o uso desse tipo de memória, né, quando esse tipo de memória apareceu nos primeiros computadores, né, ela foi utilizada em chips, né? Então, se você abrir teu computador, está lotado de chip lá com algumas informações que o seu computador precisa para ser ligado, tá? E aí, essas informações são acessadas, né? E essas informações não precisam ser alteradas, né? Não tem o porquê isso, deixar isso, né, disponível para o usuário, tá? Então, esse tipo de memória foi empregada justamente para que fosse um tipo de memória de somente leitura, tá? Beleza? E aí foi empregado, né, em chips aí, a inicialização de máquinas, os sistemas embarcados, tá? Só que essas memórias, elas evoluíram, claro, né? E aí vieram as PROM, né, que é um tipo de memória aí, né, ó, programada aí, né, em chips aí com equipamento apropriado, tá? Não pode reprogramar esse tipo de memória. Aí vieram as memórias EEPROM, né, que permite a programação, né, só que com ferramenta especial, tá? E a EEPROM, aqui começa a ficar mais interessante, né? Essa daqui ela permite programação e reprogramação sem ferramenta especial, tá? Ela pode ser atualizada, esse tipo de memória, né? E aí por causa desse tipo de tecnologia surgiram as memórias flash, tá? Que é basicamente aí uma EEPROM, né? Só que em vez de fazer aí, né, a atualização em bytes, né, ela faz em blocos, tá? Beleza? E aí veio alguns dispositivos aí que hoje a gente utiliza bastante, né? Igual o pendrive, né? O HD externo, tá? Que são alguns dispositivos aí que utilizam memória flash, tá? Beleza? Uma outra coisa aí que é interessante comentar é a hierarquia dessas memórias, tá? Então aquilo que eu já comentei, né? As memórias mais rápidas, elas são posicionadas mais próximas do processador, tá? Pois o tempo de acesso também é mais rápido, né? Então se você tem uma memória rápida, né, com uma propagação de sinal ali, né, mais rápida também, porque está mais próxima, né, você tem uma eficiência, né, um desempenho melhor na sua máquina, tá? Memórias mais rápidas são mais caras, né, consequentemente menores, então justifica, né? Por que já que a tecnologia empregada, né, na memória cache, né, não é empregada na memória RAM, né, que é a DRAM, né? Por causa do valor, né? Se for empregado, provavelmente poucas pessoas vão querer comprar esse computador, né? Tá? Então a gente tem sempre que lembrar que a indústria, ela está preocupada em vender, né? E não adianta também, né, a gente pensar, eu quero um super computador, né? E ficar com um canhão para matar pardal, né? E muita gente troca o computador, paga 5 conto num computador, né, num notebook, pra ficar no Facebook, né, pra ler uma página de internet, pra fazer uma pesquisa no Google, né, então não faz muito sentido, né, tá bom?
O acesso de um dado, né, é feito no nível mais alto, tá, ó, dessa hierarquia, tá? Se não é encontrado, ele busca num nível mais baixo, né? Então, quando o seu processador ele processa alguma coisa, né, e precisa de uma informação, né, nesse momento ele está utilizando os registradores. Depois ele vai fazer o que? Ele vai buscar a informação lá na memória cache. Pode ser que essa informação já esteja carregada, né, na memória cache. Pode ser que não. Porque a gente tem que lembrar que é uma memória pequena, né? Então existe uma grande chance de não estar presente na memória cache. Se não tiver presente na memória cache, ela tem que buscar num nível mais baixo, né? Que é onde? Que é na memória RAM do seu computador, tá? Que é a memória principal, né? Vamos chamar de memória principal, tá bom? Bom, o resultado da busca é em bloco, né? Então, quando a gente vai ver essa busca em bloco, tá? O que significa isso? Se você está procurando uma informação específica, né? Para continuar o processamento e buscar essa informação na memória cache e não encontrar, a memória cache ela está mapeada com a memória principal do seu computador, é o que a gente vai ver, tá? Então, esse mapeamento, né, vai permitir que a memória cache busque informação na tua memória principal, e em vez de trazer só aquela informação que você quer, ela vai trazer um bloco inteiro, tá? Ela vai trazer várias, que a gente chama de várias palavras, né? Várias informações com endereços diferentes, né? Por que isso, né? Porque a gente vai ver depois, já está falando aqui, né? Ó, porque existe um princípio, né? Que é o princípio da localidade, tá? Esse princípio da localidade ele diz o seguinte: que se você precisou de um endereço X, né, para continuar a sua execução no processador, é muito provável que você ou precise dele novamente, então ele já vai estar carregado lá na memória cache, ou que você precise dos próximos endereços em sequência, tá? Então, se você precisou de X, é muito provável que você precise de X mais 1 e X mais 2. Então é por isso que é carregado da sua memória principal para a memória cache já um bloco, tá? É uma forma de tentar otimizar essa busca de informações da cache na memória principal. Beleza, pessoal? Tranquilo até agora, hein? Beleza, né? Aqui tem uma pilha, né, de hierárquica aí, né, com as memórias, tá? Então a gente tem aqui, ó, no topo, né, dessa pilha, né, os registradores, que são memórias, né, que são utilizadas aí pelo processador para executar alguma instrução, tá? No próximo semestre, né, quem continuar aí vai fazer, quem fizer a disciplina de linguagem de montagem, né, não sei se ainda vai ser eu que vou dar essa disciplina, mas a gente vai ver programação em baixo nível, então a gente vai usar esses registradores, né? A gente viu aqui na própria disciplina já, né, com o simulador, o IAS, né, aqueles registradores, né, registrador de acesso à memória, não tinha lá o IBR, né, o IR, né, o AC, são registradores, né, o MBR, que lá são registradores que o processador possui, né, para executar uma instrução. Então essa memória, ela está localizada dentro do processador, tá? Depois vem a memória cache, né? A memória cache é uma memória
que ela não está implementada dentro do processador, mas ela está implementada dentro do encapsulamento, tá? Então, quando você busca, né, um computador, né, alguma coisa que fala sobre a memória cache, isso aqui está dentro do encapsulamento do processador. Então, é um segundo nível, né? Aqui tem cache que seria L1 e L2, né? Nível 1 e nível 2, tá? Então são memórias, né, que estão posicionadas de uma forma hierárquica, né? E se o processador precisa, ele vem na, que seria aqui a L1, né? Não encontrou na L1, vem na L2, né? Se não encontrou na L2, ele vem na memória principal, tá? A gente vai fazer mapeamento de memória, não vamos considerar mais de uma memória cache, senão a coisa fica meio complexa, né? E não tem necessidade, tá? Então a gente vai considerar uma memória cache, né, com a memória principal. E aí vai, né? Vai pro disco rígido, né? Aí disco óptico, né? Fita magnética, que seriam aí né, parte de disquete, né? Tá? Beleza? Continuando aí com a hierarquia de memória, né? Ó, algumas terminologias aí, né? Para que é possível que a gente utilize, né? Ou que eu passe talvez algum exercício, né? Pedindo alguma coisa desse tipo. Então a gente tem, né? Ó, o que é um acerto, né? O acerto é quando o dado é encontrado, né? Quando a informação é encontrada naquele nível de memória que foi consultado, né? Quando é falha é porque não encontrou, então tem que buscar no nível inferior, tá? Aí tem taxa de acerto, taxa de falha, né? O tempo que é gasto, tá? Para que a requisição saia do processador e pegue, né? Consiga encontrar essa informação e devolver para o processador. Então, quando você tem, né, a necessidade de buscar, o teu processador tem a necessidade de buscar uma informação para continuar o processamento e vai lá na memória cache, se ele encontra essa informação, ele otimizou o processamento, né? Ele conseguiu executar essa informação de uma forma mais rápida, tá? Aí penalidade de falha, né? O tempo para substituir um bloco de memória num nível superior. Então, quando não encontra, por exemplo, lá na memória cache, tem que consultar essa informação na memória principal. Se encontrou na memória principal, tem que pegar esse bloco da memória principal e substituir na memória cache, né? Porque é possível que a memória cache esteja cheia, né? Então é possível que você tenha que substituir, né? Que o processamento ali, né? O mapeamento entre memória cache e memória principal tenha que ser feita uma substituição na memória cache, tá? E aí o princípio de localidade, né, que a gente comentou, né, ó, que tem o temporal, né, itens recentes tendem a ser executados novamente. Então, seguindo isso aqui, né, justifica você ter uma memória cache, né, porque é exatamente para armazenar coisas, né, que você utilizou recentemente, tá? E a sequencial, né, que itens tendem a ser executados em sequência, né? Então, quando você carrega um programa para sua memória principal, é possível que as partes, né, as instruções desse seu programa estejam em sequência na memória principal, tá? E aí a gente tem aqui um exemplo, né, de um código em C. Isso aqui é interessante comentar, né, para a gente tentar visualizar aqui o que é o princípio de localidade, né, tanto temporal como sequencial. Se fosse para eu perguntar para vocês, né, para me falar qual linha, né,
que tem aqui, né, poderia ter aqui, ó, um princípio de localidade aí, né, de sequencial e temporal. Temporal, vai lá. Qual linha aqui seria princípio de localidade temporal? Chuta aí, gente, vai lá. Tá todo mundo dormindo? Ó, princípio quase dormindo. Eu só não tô dormindo aqui porque eu tô falando, né? Dá uns tapas na cara aí, toma um copo d'água. Então é o seguinte, ó, o Iago, né? O que vocês acham da resposta do Iago aí, né? O print dentro do for, né? É uma instrução, né? De impressão, tá? Essa instrução de impressão, ela, em um certo momento, ela foi carregada lá para a memória cache, né? E ela vai ser executada 10 vezes. Então, isso aqui é um princípio de localidade temporal, né? E o print fora do for, né, é uma instrução que vem na sequência, né? Então, princípio de localidade aí sequencial, tá? Beleza? Entenderam aí? Só para ficar mais claro aí o que seria, né? Como a justificativa aí de existir esses tipos de memória, tá bom? Beleza? O temporal, Iago, é o seguinte, né? Vamos voltar aqui, ó. Itens recentes tendem a ser executados novamente. Então você executa aqui, ó. O computador, teu programa vem executando, chegou no for, tá? Ele vai e printa esse bom dia aqui, tá? Para ele printar isso aqui, né, o seu processador precisou dessa informação, buscou essa informação na memória cache, não estava, porque é a primeira vez que ele vai ser executado, então não estava na cache, buscou na memória principal, achou e carregou na cache, tá? Seguindo o princípio, né, o porquê que existe a memória cache, que é pelo princípio da sequencial e temporal, né? Essa informação que foi executada, né, esse bom dia, tende a ser executado novamente, né? Por quê? Porque ela já foi executada, e realmente ela vai ser executada, por quê? Porque ela está dentro de um for, né? Poderia ser executada novamente sem precisar estar dentro de um for, que aqui eu coloquei justamente para deixar bem claro isso, né? Mas ela vai precisar ser executada novamente, então seu processador não vai precisar mais buscar essa informação lá na memória principal. Por quê? Porque já está na cache. Então a cache ela armazena, né, essa informação, as últimas informações que foram executadas, e por armazenar em bloco, né, armazena as próximas, né, os próximos endereços. Então é possível, né? É possível que quando chegar para dar esse print aqui, ó, fora do for, e busque essa instrução na memória cache, essa instrução já esteja na memória cache. Por quê? Porque é carregado em bloco lá da memória principal para a cache, tá? Então é possível que essa instrução já esteja carregada, e aí você ganha performance, né? Seu computador passa a trabalhar de uma forma mais rápida, porque ele não precisou consultar a informação na memória principal. Tá bom? Beleza?
Samara, não necessariamente, tá? Se eu tivesse, por exemplo, né, se eu criasse um programa em C e colocasse, em vez de um for aqui, ó, eu colocasse 10 prints, né, de bom dia, seria o princípio de quê? De sequência, né? Sequencial. Por quê? Porque ele iria executar o primeiro print, depois o segundo print, depois o terceiro print, né? Poderia ser entendido até como uma instrução, porque um print ele não é só uma instruçãozinha, tá, pessoal? Isso aí a gente vai ver. Isso aqui na verdade é são várias instruções, tá? Então, o próprio print, por ele já ter sido executado, ele já está, né, mesmo que estivesse fora do for, tivesse dessa forma, né, vários prints no seu programa em sequência, ele estaria de forma sequencial, né, porque ele está buscando as próximas linhas, né, na memória cache, mas ele também teria atemporal. Por quê? Porque instruções que são executadas para aparecer esse bom dia na tela, né, na sua tela, já estariam carregadas na sua memória cache. Tá? Então não necessariamente tem que ser atemporal depois da sequencial. Né? Você poderia ter um programa que só teria princípio de localidade sequencial e não ter temporal. Tá? Ou o contrário, né? Ter só a temporal e não ter a sequencial. Tá? E não usufruir desse benefício aí que a memória cache proporciona. Entendeu? Beleza. Bom, continuando aí, tá? A gente tem aqui o tipo de mapeamento, tá? A gente vai comentar sobre aí os mapeamentos. Então, ó, memória... Opa! Então, a gente tem algumas informações, né? A memória pequena é rápida, com informações que o processador provavelmente usará, né? Que é o que acontece no mapeamento, né? De buscar essa informação na principal e jogar na cache, né? Aí tem um exemplozinho aqui, né? Que talvez valha a pena comentar, né? Que é um exemplo de mercado, né? Você imagina se tudo que você precisasse, né? Se tivesse que ir lá no mercado para pegar, né? Você ia estar morto, né? Ia demorar. Às vezes você fazendo lá teu almoço, né? Faltou, sei lá, pô, acabou o arroz, né? Ah, tem que ir lá no mercado, né? Para pegar o arroz. Ah, nossa, acabou o sal, tem que ir lá buscar. Ah, vamos fazer lá, vamos lá. Então busca um tomate, né? Uma cebola, né? E faz um vinagretezinho. Então a gente não faz isso, né? O que a gente faz? A gente vai lá no mercado, né? Já com uma listinha, né? Para não esquecer. Pega, né? Faz uma comprinha e traz para casa. Né? Se a gente pensar dessa forma, né? Algumas coisas, né, na nossa casa sempre tá ali na cozinha ou ali no quartinho ali, né? Tá na nossa casa, né? Então, acabou o arroz, tem mais um pacote aí, né? Acabou o óleo, tem mais um óleo aí, né? Vamos fazer uma salada? Então vamos, abre a geladeira e pega alguma coisa e faz uma salada. Então, a gente sempre tem, né, disponível dentro da nossa casa algumas coisas, né? Isso aí faz com que fique mais eficiente, né, a nossa forma de trabalhar, tá? Então seria uma analogia aí com o mercado aí, sendo a memória principal e a sua casa aí, né? Uma memória cache, tá? Aí tá falando de mesa, deixa isso aqui quieto, né? Tá muito cedo pra gente começar a falar de mercado e janta, né? Tá
bom? A outra já tá com fome aí. Ah, beleza, Raíssa, não tem problema. Vamos ver depois se ela consegue conectar. Então, basicamente, pessoal, a gente tem aí 3 formas de mapeamento, tá? Mapeamento direto, mapeamento associativo e associativo por conjunto. Vou tentar falar para vocês hoje sobre mapeamento direto, tá? Para não embolar para a semana que vem. O mapeamento direto, né? Eu acho que vou vir para cá. E já falo do associativo. O mapeamento direto, né? Ele tem blocos, né? Aí competem, né? Por blocos da memória cache. Então você tem sempre que lembrar que a memória cache é menor que a memória principal, tá? Como são blocos que são carregados, né, os blocos da memória principal, né, que são muitos blocos, né, competem com os poucos blocos que a memória cache tem, tá? Aí tem um exemplo aqui, né, uma memória cache aqui com 4 blocos, né, e aí a numeração dos blocos, né, de 0 a 3, tá? Da memória cache, né? Esses 4 blocos aqui da memória cache, tá? Eles são mapeados em vários blocos da memória principal, tá? Então, por exemplo, né? O bloco 0 da memória cache, ele vai mapear o bloco 0, bloco 4, 8, 12 e assim por diante, né? Dependendo quantos blocos que essa memória principal tem, tá? Então, ou seja, o bloco 0 da memória cache, ele está sendo aí, né, disputado, né, por vários blocos da memória principal. E é esse mapeamento, né, que faz com que seja carregado os blocos corretos, dependendo da informação que o processador necessita, tá? A gente vai ver isso depois, tá, pessoal? Não precisa desesperar, não. Trabalha com o endereço da memória principal em 3 partes, né? Isso aqui, ó, é o que vocês precisam saber, tá? Para entender o mapeamento direto, tá? Quando a gente pegar uma sequência de bits, que é um endereço, vocês vão precisar entender como separar essa sequência de bits em palavra, tá? Em bloco e em identificador. Se vocês souberem fazer isso, vocês conseguem mapear certinho a memória cache, tá? E carregar certinho as informações, tá? Então ela é dividida aí em 3 partes, né? Que é o identificador. Essas coisas a gente vai ver, tá? Depois, mas é um identificador, tá? Para definir qual é o bloco lá da memória principal que vem, o bloco da memória cache, tá? Isso aqui diz qual é o bloco da memória cache que deve ser consultado, e a palavra, que é a informação que você busca, né? No caso, tá? O identificador, né, ele representa um conjunto de blocos da memória principal, que eu acabei de falar, né? O bloco representa o bloco da memória cache, a palavra representa a palavra da memória principal que será carregada, né? Aí aqui tem um exemplo, tá, pessoal? Vamos tentar fazer esse exemplo aqui. Esse exemplo diz o seguinte, ó: representar o mapeamento, tá, de uma memória principal com 4 bits e 2 palavras por bloco, e uma memória cache com 2 blocos, tá? E 2 palavras por bloco também. Lembra que o seguinte, né? Eu coloquei aqui, tá bem detalhado, né? Mas
o bloco da memória cache e o bloco da memória principal, eles precisam ser iguais, né? Eles precisam ter a mesma quantidade de palavras, porque já que vai carregar a informação de um bloco para o outro, eles precisam ser iguais, tá? E aí eu já dividi aqui, ó, os 4 bits em identificador, bloco e palavra, tá? Eu vou compartilhar agora outra tela para a gente entender melhor isso aí, tá? Eu tentei já dar uma adiantada agora de manhã aqui, mas não deu tempo. Deixa eu colocar, vou trocar aqui, tirar isso aqui. Então é o seguinte, ó. Estão vendo aí já? Já, né? Então é o seguinte, tá? O que o exercício fala? Eu vou copiar o exercício aqui, peraí. Nossa Senhora. Ó, aqui está o nosso exercício, tá? Ó, representar o mapeamento de uma memória principal com 4 bits. Então é isso aqui que a gente precisa saber por enquanto. 4 bits, né? Eu tenho aqui, né, ó, 4 bits. Vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, tá? Primeira coisa, com 4 bits, se eu tenho uma memória principal com 4 bits, quantas posições eu tenho nessa memória? Vai lá, chuta aí. Quantas posições eu tenho em uma memória que utiliza 4 bits? Acorda, gente. Bom dia. Tá aqui na aula de arquitetura, tá? A gente vai falar hoje sobre memória. Beleza? Para quem acabou de acordar, a gente está falando agora sobre mapeamento direto. Quantas... Ó, de novo, hein? A memória principal, vamos prestar atenção nisso aqui. Isso aqui é chato, hein? A memória principal, tá? Do exercício aqui, ó, ela fala que é representar o mapeamento de uma memória principal com 4 bits, tá? Então essa memória principal desse nosso computador tem 4 bits, tá? Quantas posições essa memória tem? Boa, o Leandro acertou, né? Ó, 16. Porque com 4 bits você tem 16 possibilidades, não é? Então você tem 16 endereços diferentes, tá? Então vamos voltar lá. Vamos devagar, tá, pessoal? Eu vou bem devagar pra o povo dormindo aí. Ah, é assim. Então vamos devagar para entender bem isso aqui, porque entendendo bem o mapeamento direto, a gente consegue entender bem mais fácil, né, o mapeamento associativo e associativo por conjunto, tá bom? Então vamos prestar bastante atenção nesse mapeamento aqui. Bom, sabendo aqui, né, ó, que isso aqui, né, ó, é igual a 16 posições, né? Então a gente tem que criar a nossa
a nossa memória principal, né? Aqui eu criei já, né? Aqui eu tenho as 16, né? Eu só não coloquei ainda. Certo? Vamos colocar aqui as combinações, né? Não tenho Ave Maria. Vou pular, é mais fácil. Então eu tenho aqui as 16 combinações, beleza? Eu vou deixa eu dividir dividir célula em duas. Pronto. Ó. Então eu tenho essas 16 combinações aqui, tá? Até aí beleza, né? Até aí tranquilo. Eu só tô montando, tá, pessoal? O que o exercício tá pedindo pra mim, tá? Ó, e duas palavras por bloco. Então na minha memória principal, tá? Eu tenho duas palavras, tá? Isso aqui é uma palavra, tá? Ó. 0, 0, 0, 0. Cada sequência de bits dessa daqui é uma palavra. Nessa memória principal aqui eu tenho 16 palavras, né? Ou posições aí, né? Então, cada bloco, né, tem duas palavras, tá? Então eu tenho aqui, ó, isso aqui é um bloco, tá? Isso aqui é outro bloco, certo? Eu vou colocar aqui, vou numerar os blocos, né? Vamos mesclar isso aqui. Aí acho que fica mais fácil visualizar. Pronto. Então isso aqui vocês entenderam, né? Isso aqui é um bloco, tá? Isso é um bloco. Então vou colocar aqui, ó, vamos numerar esses blocos, né? Bloco 0. Deixa eu Pronto. Então vamos ter o bloco 0, bloco 1, bloco 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Tá? Eu tenho esses blocos aí, certo? Beleza por enquanto? Beleza. Então tranquilo, eu tô montando, tá? Vamos lembrar, ó. Primeiro a gente precisa montar as coisas aí, porque senão a gente não faz, tá? Continuando. Aqui, ó, representar um mapeamento de uma memória principal com 4 bits, né? Então a gente já tem aqui uma memória principal com 4 bits e duas palavras por bloco, tá? Então eu já numerei até meus blocos aí, né? E uma memória cache com 2 blocos, tá? E duas palavras por bloco, certo? Então vamos lá. Então eu tenho 2 blocos, né? Vou colocar aqui, mesclar aqui, né? Opa, pera lá. Eu vou mesclar aqui, né? Eu tenho o bloco 0,
e o bloco 1, certo? Vamos lembrar o seguinte, tá? Ó, a memória cache está vazia, certo? Deixa eu dividir isso daqui, porque eu vou precisar dividir isso aqui. Ixi. Aí. Beleza, por que eu dividi isso aqui, tá? Ó, só para ficar mais claro para vocês depois, tá? Então isso aqui é para ficar mais claro. Então eu tenho, né, ó, que uma memória cache com 2 blocos, né, ó, um bloco, 2 blocos, tá? E 2 palavras por bloco. Beleza. Agora, pessoal, a gente precisa fazer o que? Essa divisão de bits aqui. Ó. Tá pronta essa daqui, tá? Mas eu vou fazer aqui com vocês como se isso aqui não tivesse pronto, tá? Essa divisão aqui, errou, você não consegue mapear, tá? Então eu tenho 4 bits, certo? Vamos usar isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tenho 4 bits. A minha memória cache, tá? Sempre vamos pensar aqui na minha memória cache, tá? A minha memória cache, ela possui 2 palavras, né? Então eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui a palavra aqui, vai. Palavra, né? Então cada bloco aqui possui 2 palavras, né? Para eu representar, né, sabendo que esse endereço aqui, né, ele vai carregar um bloco inteiro, né? Quantos bits que eu preciso para conseguir representar 2 palavras? Bom dia. Bom dia, bom dia. Tem alguém aí? Quantos bits que eu preciso? A pergunta. Quantos bits que eu preciso, tá, para representar 2 palavras? Não, vamos lá, ó. Deixa eu mudar minha pergunta, então, tá? Vamos mudar minha pergunta. Quantos bits que eu preciso para representar 2 informações? 2 bits, né? Aliás, 2 bits não. Olha o Iago aqui me induzindo o erro. Pessoal, ó, para eu representar 2 palavras, tá? Vamos voltar aqui, ó. Eu preciso de 1 bit, tá? Por que 1 bit? Porque com 1 bit eu tenho o 0 e tenho o 1. Então eu consigo representar 2 palavras, tá? Com 1 bit. Beleza? Entenderam o raciocínio? Beleza. E agora, na minha memória cache, eu tenho 2 blocos, tá? Vamos lembrar sempre que eu preciso dividir isso aqui, ó, tá? Em identificador, bloco e palavra, tá? Eu preciso dividir em 3. Essa informação aqui eu preciso dividir em 3.
tá? Na minha memória cache eu tenho 2 blocos. Quantos bits que eu preciso para representar 2 blocos? Entenderam? E agora? E o bloco? Quantos bits que eu preciso? Um bit, né? Tá certo, 1 bit. Entendeu por quê, Raíssa? Ó, 1 bit, tá? 1 bit para bloco, certo? Deixa eu fazer assim que acho que fica, né? 1 bit para bloco. Por quê? Porque aqui na minha memória cache eu tenho 2 blocos, tá? E com 1 bit, né, eu represento os 2 blocos. Bloco 0, bloco 1. Tá? Beleza? O que sobra, pessoal, é o identificador. Ah, não tem então nem que precisar ficar me preocupando. Não, não precisa, tá? Encontrou a palavra, encontrou o bloco, isso aqui é o identificador, tá? Beleza? Então tá bom, já consegui dividir, né, o meu endereço, né, da forma correta. Agora, o que eu preciso saber? Preciso saber que existe uma concorrência entre os blocos, né? Então o bloco, deixa eu ver se eu acerto aqui uma seta. O bloco 0, e é por isso que é chamado de mapeamento direto, o bloco 0 ele está mapeado no bloco 0. O bloco 1, o bloco 1 está mapeado no bloco 1. O bloco 2 está mapeado aonde? E o bloco 2 está mapeado aonde? Vai, chuta aí, gente. O bloco 2 está mapeado no 0. Ah, ó. Bloco 2 mapeado no 0. O bloco 3 mapeado no 1. O bloco 4 no 0. O 5 no 1. Tá, ó. O 6 no 0. O 7 no 1. Tá? Entenderam? Tá, ó, de 2 em 2, né? Ó. Os 2 primeiros mapeados, os outros 2 mapeados aqui, os outros 2 estão de 2 em 2, tá? Não nessa, Lucas, não nesse raciocínio, tá? Ó, vamos tentar entender de novo, ó. A memória cache, né? Ela tem 2 blocos. Né? Então esses 2 blocos da memória cache vão estar mapeados nos 2 primeiros blocos da memória principal, tá? Depois, os outros também tem que estar mapeado nela. Então vai na sequência, né? Como elas são 2 blocos, esses 2 blocos vão estar mapeados nos próximos 2 blocos, né? Diretamente. É por isso que chama. É como se você puxasse esse bloco aqui e encaixasse aqui, ó, né? Encaixasse aqui. Depois puxasse esse bloco, encaixasse aqui, né? Depois puxasse esse bloco, encaixasse aqui no 4, no 5, tá? Entendeu? Entendeu, Samara? Se eu tivesse nessa memória cache aqui, ó, se eu tivesse 4 blocos, como que seria? Bloco 0 com bloco 0, bloco 1 com bloco 1, bloco 2 com bloco 2, bloco 3 com bloco 3, certo? E aí depois,
bloco 4 com bloco 0, bloco 5 com bloco 1, bloco 6 com bloco 2, bloco 7 com bloco 3. Entenderam? A gente vai ver depois outros exemplos, tá? Beleza. Se alguém tiver dúvida, pode me interromper, tá? Pessoal, com isso aqui a gente já conseguiu montar o nosso mapeamento, tá? Beleza? Bom, o que a gente vai fazer agora é o que? Fala aí, uma sequência de 4 bits aí, alguém coloca aí, uma sequência de 4 bits aleatória. Tá, colocou lá. Faz de conta, né, que a gente tem, né, um processador. Vou colocar aqui o processador, né, ó. O processador tá aqui. E ele está executando, né, como é que escreve aqui dentro? Não escreve? Não escreve. Então a gente tem aqui, né, ó, o processador. Tá? E esse processador, ele está precisando de uma informação que está no endereço 1010. Tá? E aí o que ele faz, esse processador? Ele vai buscar essa informação lá na memória cache, tá? E passa esse endereço. Ó, eu quero informação da memória, informação nesse endereço de memória, tá? Como que você vai fazer o mapeamento? Vamos lá então. Primeiro, você já dividiu, então você sabe que isso aqui é palavra, né? Esse bit 0 aqui, ó, é palavra. Isso aqui é bloco, certo? E isso aqui é identificador, certo? Então, qual bloco da memória cache, né, que o processador vai buscar essa informação? Qual bloco, ó a pergunta, qual bloco da memória cache, tá? Qual bloco da memória cache, tá dando pra ver aí? Se estiver ruim, me fala. Qual bloco da memória cache que o processador vai buscar essa informação? Tem dois blocos, o bloco 0 e o bloco 1. Né? Ele vai no bloco 1, tá, ó. Então ele vai vir aqui, né, ó, tá? E vai apontar aqui. Jesus, era para fazer uma seta. Deixa eu arrumar uma seta aqui já pronta. Então o que ele vai fazer, né, ó? Ele vai, opa, mas não era assim. Então ele vai olhar, né, para esse bloco aqui, o bloco 1, tá? Nesse caso, o bloco 1, ele tá vazio, tá? Não tem nada nesse bloco. Como não tem nada nesse bloco, ele vai ter que buscar uma informação, certo? Na memória principal. Beleza. Acontece que esse bloco ele está mapeado no bloco 1 da memória principal, no bloco 3, no bloco 5 e no bloco 7, tá? Qual é o bloco que deve ser carregado aqui para o bloco 1 da memória cache? O bloco 5, né? Por quê? Porque você tem o identificador. O identificador é 10. 10 é o bloco 5.
Tá, ó. 10 é o bloco 5. Então, o que vai ser carregado para a memória cache? O identificador, né? Vamos colocar aqui, ó. E aqui é o bloco, né? O identificador vai ser carregado, né? Aliás, o bloco da memória principal vai ser carregado para o bloco da memória cache, tá? E aí o identificador vai ser colocado aqui, né? Ó, que é 10, tá? Aqui, na verdade, vamos mesclar isso, né? Tá? Então você tem o identificador do bloco, né? E a palavra. A palavra do bloco 5 é 0 e 1. Tá? Então, com isso aqui você carregou as informações para a memória cache. Se caso, né? Vamos pensar de uma forma sequencial. Se caso o processador precisar agora do endereço 1011, ele vai fazer o quê? Vamos pensar aqui, ó. Vou dividir. Tá? Então eu tenho palavra, bloco que é o 1 e o identificador. O processador precisou disso aqui, ele vai consultar em que bloco? No bloco 1 lá da memória cache. Então ele vem aqui, consulta no bloco 1 da memória cache. Opa, tem coisa aqui dentro, tem informação aqui na memória cache. Tá? Então ele vê e compara o identificador. O identificador é 10? Opa, é 10. Então ele vem e pega a palavra que ele quer, que é a palavra 1. Tá? Ele busca essa informação aqui na memória cache e carrega a palavra 1. Entendeu? Tranquilo aí? Eu não entendi as perguntas aí do Iago, do Iago. Do Lucas. Ah, do Lucas foi o coisa. Tá. Tá, na memória principal. Pera lá, na memória principal tá com 1 no terceiro bit. Fala no módulo 5, Iago. É que carrega o módulo inteiro, tá? Vamos pensar, ó. Na verdade eu não entendi tua dúvida, tá? Ó, o ID, tá? Que é o 10. Vamos lá para a memória cache. O ID, que é 10, tá? São os dois primeiros bits da memória principal, tá? Isso, a palavra é a última, tá? Aqui dentro do módulo 5 você tem a palavra 0 e a palavra 1, né? O ID, que é 10, né? Que está carregado na coluna ID, né? E o bloco que está sendo representado aqui, né? É que não está na ordem, né? Na memória cache aqui não está na ordem, tá? Se quiser colocar na ordem para facilitar, não tem problema, tá? Eu não ia nem dividir isso em coluna, eu ia colocar tudo aqui já junto, né? Mas para vocês entenderem exatamente como funciona, né? Eu preferi aqui dar uma dividida aqui para saber justamente na hora que faz uma busca e essa informação já está na memória cache, tá? Beleza? Alguma dúvida aí, pessoal? Ficou no mapeamento direto? Então tá bom, então eu já posso pedir o exercício aí, né? Ó, só
só para encerrar logo, tá? Para não ficar fazendo aí um monte de exercício aí, né? De mapeamento, para encerrar logo. Só uma observação. Se eu fizer uma se o processador pedir sei lá, essa informação aqui, né? Pedir nesse endereço aqui, ó, tudo 1, né? Ele vai consultar, é bloco 1, vai chegar aqui, bloco 1, tem informação, tem. Vai comparar o identificador. O identificador é diferente. Como o identificador é diferente, ele vai ter que buscar essa informação na memória principal, tá? Ou seja, ele vai ter que ver qual é o mapeamento. O mapeamento é para carregar aqui o bloco 7, tá? Então o bloco 7 deve ser carregado aqui. O que vai alterar, na verdade, só aqui é o identificador aqui, porque as palavras são iguais, né? Para todos os blocos, né? E aí você carrega o bloco 7 aqui nessa posição. Então, quando tem conteúdo, né, na sua memória cache, naquele bloco de memória cache, esse conteúdo é substituído, tá bom? Beleza? Beleza, Raíssa. Tranquilo. Pessoal, tranquilo, beleza? Alguma dúvida? Ainda não fiz, não. Eu vou passar, Iago. Eu vou passar exercício depois para vocês, tá? Para contar em mais umas presencinhas. Ó, a aula está sendo gravada, tá? Eu vou disponibilizar tudo isso depois, tá? Vamos fazer assim, né? Eu disponibilizo e aí o pessoal que caiu, deixa eu abrir o swap aqui que eu já vou fazer a chamada, tá, pessoal? Porque senão, se eu pegar a lista aí, vai ter gente que caiu e vai acabar ficando com falta. Eu vou disponibilizar essa aula, tá? Para vocês e aí, se alguém tiver dúvida, me fala depois, tá bom? Eu vou finalizar a gravação aqui.